Desejo falar com todo o pessoal que são militantes e trabalhadores do direito, profissionais do direito, em especial, em primeiro lugar, em dizer a todos que entendo que o trabalhador do direito, o profissional do ramo do direito, seja ele delegado, juiz, promotor, advogados, todos nós temos uma mãe. Esta mãe, ela é a faculdade de direito. Enquanto nós somos acadêmicos, somos amigos, somos parceiros, tomamos café juntos, dividimos todos os problemas que deparamos na faculdade. Só que tem um grande problema. Quando nós nos formemos, daí começa a guerra entre os seus irmãos. Ou seja, na busca do seu espaço, na busca da concorrência, cada um com a sua atividade passa a limitar e não deixar o seu colega entrar no seu campo. Vamos analisar, por exemplo, o advogado quando entra numa delegacia, há um crime, por exemplo, de homicídio, que é um crime que seria aí levado ao tribunal do júri. O advogado tem uma série de dificuldades, inclusive para falar com aquele possível cliente seu. Quando você tem acesso ao cliente, o que fazer? O que o advogado haveria de fazer quando ele conversa com o seu cliente, com o seu futuro cliente, antes de ser indiciado? Neste instante, penso eu, que você, em primeiro lugar, há de trazer para as pessoas, seja ela quem quer que seja, porque nós não podemos ali, em primeiro lugar, fazer o juízo de valor. Se ele é culpado ou se ele é inocente. É evidente, e chamamos a atenção, neste ponto em que toda a sociedade está inflamada. Teria aí, há pouco tempo do crime, os fatos teriam ocorrido há pouco tempo. Então a sociedade está inflamada, a polícia está inflamada, as famílias da vítima estão inflamadas e a família do acusado está desesperada. E esse desespero pouco, às vezes, importa para o resto da sociedade. E o que é pior, quando uma pessoa ela é apontada como criminoso, ela é apontada para ser indiciada sobre a autoria de um determinado crime. Incrível o que acontece. O Estado, aquele mesmo Estado que te trazia como respeito. Você tinha o respeito no meio social. Aí o Estado vira-lhe as costas, você deixa de ser um elemento de interesse do Estado e passa a ser execrado. Vejam, senhores, o que a gente busca na legislação, inclusive na doutrina e na jurisprudência. O acusado naquela fase, ou seja, o pré-indiciado, ele não tem direitos algum nessa fase policial. Ele tem, na verdade, a obrigação de ser investigado. Então, ele, como disse agora há pouco, o Estado vira as costas para essa pessoa que é apontada como sendo autor. O que me chama muito a atenção, e esse problema está sendo acentuado, são pessoas levadas a ser processadas, indiciadas, processadas e até condenadas, e não sendo autoras dos crimes. Ou seja, aponta-se alguém como autor do crime, e ele é indiciado, levado a ser processado e, inclusive, condenado.
E digo mais aos senhores, que defender uma pessoa que não é autora do crime é muito pior do que defender aquela pessoa que participou do crime, vivenciou aqueles atos, aqueles momentos em que ocorreu-se o crime, que deu-se o crime. Porque aquela pessoa em que participou do crime, ele sabe do que aconteceu e o que aconteceu. Aquele que é inocente daquele crime e apontado como sendo autor do crime, ele não sabe se defender. Então, por isto, eu chamo aqui a atenção da maior dificuldade de defender inocentes quando acusados de crimes. E mais, não há legislação que dê conta de liberar, de fazer com que o inocente não pague por um crime que não cometeu. Ao contrário, ainda existe uma situação de que não há legislação, não há procedimento judicial e não há boa vontade, com todo o respeito que eu tenho pelas autoridades, de ser sensíveis em verificar aquilo que está praticamente estampado de que aquela pessoa não seja o autor do crime. E daí, essa pessoa que não é autora do crime, ela é indiciada, denunciada, processada, pronunciada, vai a júri, condenada e chega, inclusive, às barras do tribunal, aonde se esperneia o advogado, o seu defensor, porque o Estado inteiro virou-se as costas e está contra aquela pessoa, e aquela pessoa continua sendo inocente, só que esta pessoa paga por um crime que não está e que não praticou, enquanto que aí o Estado diz e sustenta a informação de que havemos de dar uma resposta para a sociedade, processando inocente no lugar de criminosos. O que acontece? Uma coisa muito mais grave, gravíssima, além de estar ela processando o inocente e não localizando aquela pessoa que é o verdadeiro autor do crime, e a impunidade impera. Impera por causa das razões. O criminoso não é qualificado, não é processado, ele tem a segurança, sabe como lidar com a justiça para se escapar das suas garras. Então, o criminoso, infelizmente, está ganhando terreno, está sendo impune, pratica o crime e torna-se impune. É lógico que não vamos generalizar, ele com as suas sequências de crimes, ele acaba caindo, a ser processado e etc. Mas quantos daqueles outros inocentes que já foram processados, foram condenados inocentes? Não vão pensar os senhores que não tem, não. As cadeias estão cheias. Vejam, isso eu estou falando de uma pessoa que não praticou o crime, não é autor do crime. Eu estou falando de uma pessoa inocente. Além de tantas outras pessoas que participam do homicídio, do crime, que não deveriam também estar, elas sendo processadas, elas sendo condenadas, em razão de ter o escudo, o amparo do escudo das excludentes de ilicitudes. Mas, senhores, o que eu gostaria de passar a mensagem aos senhores seria da preocupação nossa como advogados, em primeiro, ter uma postura em de que as autoridades respeitassem o advogado, respeite o advogado, se coloque com respeito. Ou seja,
nós, quando entramos em um plenário de júri, nós estamos levados à condição do perfil do acusado e não do defensor em si. Nós entramos no júri e todos ali, não só os jurados, as pessoas que estão nos assistindo, já nos olha com olhares condenatórios, olhares de repugnação. Mas o que viemos fazer? O que faremos? O que está por trás disto tudo que eu estou passando aos senhores? Na verdade, muitos processos, muitas vítimas, muitos acusados são levados para as autoridades, ou seja, conhecimento do Estado, a sua situação, em que não deveriam tomar este caminho de apenas processar. Haveríamos de ser sensíveis, buscar o que realmente aconteceu, qual foi a motivação, qual foram-se os fatos que se deram para que aquilo chegasse àquele termo. E o advogado? O advogado, desde aquela primeira fase, haveria também de ser sensível, de observar, de fazer com que o seu cliente demonstre pelo menos uma tese de defesa. O Estado cria-se várias circunstâncias em que ele vai fechando o cerco contra o acusado. Não importa se o acusado seja culpado, portador de periculosidade, ou se ele foi, aspas, vítima de uma circunstância embaraçosa que a vítima que levou a pior e tornou-se vítima. Por exemplo, uma pessoa que entra na sua casa, assalta a sua casa, estupra a sua filha, e daí você acaba matando aquela pessoa em que é ali o assaltante. O que aconteceu? Ele deixou de ser assaltante aos olhos da sociedade, aos olhos do Estado, e passou a ser vítima. Vítima, coitado. E aquele acusado, ou seja, o dono da casa que sofreu aquelas outras consequências, será que, aos olhos do Estado, precisava matar aquela pessoa, aquele ladrão? Ele não tinha ali os motivos de fazê-lo ou não fazê-lo? Ou seja, é questionado, é processado para verificar se ele se excedeu, teve excessos ou não. E o que mais me chama a atenção é de que ele, de ladrão, de pessoa perniciosa à sociedade, ele passa a ser vítima. E como vítima o Estado o trata. Tratando-o como vítima, ele é vítima como qualquer outra pessoa. E o acusado, infelizmente, também é tratado com o desprezo do Estado. Ele é tratado como qualquer outro acusado, sem direitos. Aí se sustenta que é direito, o direito é direito do processo legal, de ser processado, tem aí respeitado todos os seus direitos. Será que nós não havemos, nosso poder judiciário, nosso poder do Estado em si, não deveríamos pensar melhor, refletirmos com relação às nossas legislações que estamos levando e abrindo precedentes, muitos precedentes, para que muitas pessoas sejam processadas, muitas pessoas sejam condenadas e inocentes. Enquanto que daí, em vez de a criminalidade abaixe, ela passa a aumentar. É o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Em vez de, com toda a repressão, com toda a aplicabilidade da norma penal, o crime não está diminuindo. Pelo contrário, nós estamos, na verdade, fazendo com que tenhamos um controle da sociedade pela força e não pela inteligência. E quais seriam estas circunstâncias que haveríamos de tratar para que
a nossa sociedade recebesse, sim, o respaldo, o respeito, a ordem, e fosse tudo isto levado a termo e a sociedade se tranquilizasse. Seria através da força que se impõe? Não vejo que seja o melhor. Seria, quem sabe, por inteligência, pela inteligência e pela moral? Então, questiona-se o nosso Estado, nossos representantes. Eu aqui estou dizendo sobre todos, desde você chegar a receber um policial lá no ato do crime, como ele chega, e quando você vai à delegacia, como você é tratado, você vai para o judiciário, como você é tratado, como o advogado é tratado, você vai para o Tribunal de Justiça, como você é tratado lá no Tribunal de Justiça? Senhores, eu gostaria que a nossa sociedade realmente refletisse e fizéssemos com que retroagíssemos no sentido de que apliquemos para todos nós, profissionais, o que nós somos como colegas, como irmãos de faculdades. Porque quem é, na verdade, a nossa mãe, a mãe de todos os profissionais do direito, é uma faculdade de direito. E ali somos irmãos. Só que depois degradamos, não somos mais irmãos. Bom, senhores, dizer e voltar com relação a uma pessoa que envolve-se ou é apontada como autor de um homicídio, por exemplo. O que faz lá na delegacia? O advogado. O advogado, no meu humilde entendimento, haveria de fazer com que, até ali na delegacia, ele se sinta em casa. Ou seja, aonde é a casa do advogado? A casa do advogado, na verdade, é todo o espaço que ele ocupa, seja social ou privado, em especial o público, um local em que ele se coloca com postura, ele tenha uma postura de advogado, ele tenha e impõe ali o respeito e recebe o respeito, seja recíproco o respeito. O advogado, na delegacia, acompanhando o seu cliente, ou aquela pessoa a ser indiciada, qual seria a função do advogado? Simplesmente assinar o termo de confissão ou fazer com que dar aval à legitimidade daquele ato para que lá no tribunal do júri seja utilizada contra a defesa? Então, havemos de refletir. O que o acusado, nesse momento, deve fazer? O Estado diz para o acusado: você tem direito constitucional de ficar calado, direito de falar só em juízo. Humildemente entendo eu que já perdeu ali o primeiro direito de se defender, ou de justificar, de apresentar a sua defesa. Então não concordo, eu pessoalmente não concordo com esta possibilidade ou situação de que o acusado deixa de falar, deixa de justificar, em que pese naquele instante ele esteja ainda envolvido pelo ambiente, pelo clima, pela emoção e etc., dos fatos, mas não perca o direito de se defender. Uma outra coisa que também é colocada para o indiciado: você se arrependeu do crime que praticou? Olha a pergunta: você se arrependeu do crime que você praticou? Se ele disser que se arrependeu, ele está admitindo que ele praticou um crime
E quem admite que comete um crime, na verdade, ele tem que pagar por aquilo, porque ele tem consciência do que ele praticou. E se ele se arrependeu, então ele já tem pré-consciência de que ele estava errado, e como errado, vem as consequências de ter que reparar o erro. Bom, mas se ele disser, não estou arrependido, qual é a reação instantânea do Estado? Ela é rápida. Está aí o homicídio, a vítima morta, você não tem apreço pela vida humana. Ou seja, o Estado o encurrala. O defensor ou o advogado, ele tem que, ali, naquele momento, verificar junto ao seu cliente qual é a melhor saída. O que ele apresentará aqui, porque o que for para o papel nesta fase vai ser utilizado lá no tribunal do júri. Se ele aqui disser que não se arrepende, lá será utilizado, se ele negar a autoria, lá o ilustre douto promotor vai utilizar disso aqui contra a defesa, inclusive com a assinatura do advogado, com o aval do advogado aqui, do defensor aqui. Então, o advogado nessa fase tem que tomar muito cuidado e direcionar junto ao indiciado, o seu cliente, o que ele vai fazer e qual seria o melhor caminho para que lá no tribunal do júri ele possa sair desta pergunta que é capciosa. Ela é capciosa e faz com que o acusado ele não tenha saída. Além desta pergunta que eu disse aos senhores, tem uma outra. Você, quando matou a vítima, você estava sóbrio ou embriagado? Aí ele responde de uma maneira súbita, eu estava sóbrio. Então eu estava na plena consciência, com plena consciência daquilo que estava fazendo. Perceberam como a situação passa a ser um pouco mais gravosa? Porque ele responde de uma forma em que ele respondendo que estava consciente, então ele sabia o que estava fazendo. Então melhor é dizer que eu estava embriagado. Mais uma situação, uma pergunta capciosa do Estado. Você está embriagado? Você está consciente, ou seja, sóbrio? O advogado também há de ali saber o que fazer para atenuar essa situação, para que esta situação não torne-se gravosa no julgamento lá no tribunal do júri. E isso que eu estou dizendo aos senhores é realmente utilizado contra a defesa lá no tribunal do júri. E o acusado, ou seja, o indiciado neste momento, ele fala ou não fala? Na minha humilde opinião, ou seja, posição, ele há de falar. Não importa o que aqui ele fale. E se o defensor, ou ali o advogado, ele puder não assinar aquele termo, sob as justificativas de que não saberá se será ou não o defensor futuro, e para não implicar ou complicar lá no plenário, ou seja, durante o curso do processo, agravar a situação do acusado, ele, se não puder assinar, não assine. E também participe o mínimo possível. Por quê? Porque nesta fase processual, a assinatura do advogado, ela só vai legitimar o termo. Aqui não tem a função de princípio do contraditório. O advogado não faz.
Inclusive, não é previsto isso, fazer contraditório nesta fase. Então, para que o advogado vai assinar? E se ele assinar, ele vai estar simplesmente só dando o aval na legalidade do termo. Caros amigos, eu gostaria, e com tristeza, dizer que há duas vítimas. A vítima do crime, que é aquela que sofre os ferimentos, a vítima daquela situação de que ele foi o ofendido, e também há a vítima pelo crime. Então, há uma vítima do crime e há uma vítima pelo crime. Quem seria a vítima do crime? A vítima do crime seria aquela pessoa que sofre as consequências do ferimento. Sofrendo as consequências do ferimento, ele pode ser um crime tentado ou um crime consumado. E a outra pessoa que eu disse que seria vítima pelo crime? Esta vítima pelo crime é a pessoa que é apontada como autor do crime e não é o autor do crime, o executor do crime, e é responsabilizado por este ato. Então ele passa a ser também vítima pelo crime. Ele é processado, responde por um processo, condena-se e fez-se justiça? Não, não fez justiça. Ao contrário, não se fez justiça. A impunidade imperou e alguém respondeu, foi condenado e a sociedade teve uma resposta. Que resposta? Uma resposta vergonhosa. E que eu quero chamar aqui a atenção, porque o nosso judiciário, por que os nossos magistrados, os nossos promotores, não sejam sensíveis? Deixemos da vaidade do que só tem no processo, julgo que tem no processo, que não tem no processo não está no mundo. É bem verdade. Mas esta verdade é que está fazendo com que a aplicabilidade de um maior índice de aplicabilidade de condenações injustas. E a impunidade, porque aquele indivíduo que tem habilidade no crime, que é habilidoso em se safar da responsabilidade, transfere a responsabilidade para alguém, e daí aquela pessoa que é autora do crime não seria identificada, qualificada e processada e torna-se impune. Senhores, uma outra situação que eu vejo com tamanha preocupação seria, nos últimos anos, teve-se algumas legislações que foram introduzidas, ou seja, tornaram-se parâmetros processuais. A legislação que fez com que limitasse a atuação do advogado e beneficiasse assustadoramente o Estado. Por exemplo, denuncia-se, denunciando, agora deixou de ter a defesa preliminar, a defesa prévia e sim preliminar. Nesta defesa preliminar, vejam, senhores, com licença. Na defesa preliminar,
o advogado vai fazer considerações, o advogado vai fazer contrariar aquela denúncia, vai fazer com que demonstre para o Poder Judiciário qual a sua intenção, qual o seu caminho de defesa. E aí o Estado se entrincheira com a pretensão, com o raciocínio do defensor. Então, não acho isto muito prudente. É uma crítica que faço com relação ao procedimento das novas leis. O outro procedimento é com relação ao Tribunal do Júri. Seria, com o Estatuto do Júri, a norma que agora direcionou a fase especial, tem algumas coisas assim que beneficiaram, que fizeram com que o advogado se sentisse à vontade para perguntar diretamente para a testemunha, para o acusado, mas não se iludam. Quando o advogado busca um raciocínio, logo o Estado se volta, questiona este caminho. Vejam, essa nova lei de 2008 para cá, o que fez com que fizesse com o Tribunal do Júri? Nós, advogados da defesa, não podemos argumentar o que é passado pela legislação para os jurados. Passa-se a denúncia, passa-se, às vezes, a denúncia, mas de obrigação, na verdade, é a sentença de pronúncia e acórdãos. E se lá no curso da oratória, da sustentação oral da defesa, se a defesa fizer menção a estes documentos, é advertido pelo magistrado, presidente do Tribunal do Júri, em que anulará-se-á o júri. Mas veja que efeito psicológico que trouxe esse procedimento. Os jurados são impedidos de conversar sobre o fato. Tá. Natural, continua, normal. Mas qual o efeito psicológico que se traz para os jurados? Um efeito, ao meu ver, devastador. Ele lê a denúncia, na pronúncia, lê a pronúncia, desculpem, lê a pronúncia, lê o acórdão. Tudo isto são procedimentos contrários ao interesse da defesa, contrário ao réu. Tá, mas espera um pouco. Nós estamos aqui para fazer um julgamento, a sociedade inteira está contra quem matou, ou seja, quem está sendo apontado quem matou. A sociedade quer ver essa pessoa condenada. Aí tem um outro aspecto. A sociedade, a família da vítima, todos querem ver o acusado condenado. Mas, se nós buscarmos a fundo um grande índice, passando de uns 60% a 70% dos homicídios, quem tenha dado causa não é o acusado. Normalmente, quem dá causa aos fatos seria a vítima. A vítima é que cria uma situação e desta situação ela sai pior. Saindo pior, ela passa a ser vítima. Como vítima, movimenta o Estado, movimentando o Estado inteiro deseja a sua condenação, inclusive a imprensa. E não só
de uma forma geral, a imprensa, Estado e a família da vítima deseja que o acusado seja condenado. Quem está aí a favor do acusado? Apenas e somente o advogado. Uma pessoa junto com a pessoa do acusado. Como estava dizendo, o nosso procedimento processual, ele é todo legislado para que forme-se um processo, um procedimento processual em que, se algo no decorrer desta situação processual não se é analisada com percussiência, se tem realmente necessidade de levar o acusado até a julgamento. E aqui é aquilo que os jurados leem. E uma outra coisa, gostaria de chamar a atenção aos senhores. Nos últimos anos, tem uma coisa gravíssima, desagradável, desagradabilíssima para a sociedade, que a sociedade tenha conhecimento disto. O grande problema e o maior índice dessa situação é de que aconteceram-se determinados fatos, um crime, e os órgãos responsáveis em fazer com que exista este processo para que